Excelente noite, queridos amigos que me acompanham no YouTube, canal Thiago Psicólogo. Vídeo hoje mega importante no canal. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês um assunto que faz parte da minha formação psicológica. Eu conheci o livro que eu vou apresentar aqui para vocês em 2010, quando eu ainda era estudante de psicologia, quando eu estava fazendo estágios em psicologia da saúde, psicologia social e por aí vai. Lá em 2010, por intuição, ninguém me apresentou, mas por intuição, eu conheci a logoterapia e fui estudando por conta, porque em 2010 a logoterapia não era conhecida como é hoje. Hoje em redes sociais aí tá bombando, tem pós-graduação já no Brasil inteiro, tem formação clínica no Brasil inteiro, encontros nacionais, latino-americanos, internacionais, enfim, a logoterapia hoje está muito famosa, vamos dizer assim. Em 2010, eu era praticamente uma ilha, né? Então, esse livro que eu vou apresentar para vocês, A Presença Ignorada de Deus, que eu li e estudei em 2010, para meus estágios, para o meu TCC, inclusive, eu vou apresentar para vocês hoje um pouco sobre esse livro, de forma bem breve, para o vídeo não ficar cansativo. A Presença Ignorada de Deus, escrita pelo Viktor Frankl, lembrando, Viktor Frankl foi um médico austríaco que elaborou a logoterapia, a terapia do sentido, tá certo? Sentido para o Viktor Frankl tem um cunho espiritual. Pessoal, a gente não pode, cientificamente falando, ou filosoficamente falando, negar o espiritual. Então, quando a gente coloca de questão de Deus, questão de fé, questão espiritual, não está em base de crença apenas. Não que a crença ou a fé sejam algo pequenos, não é isso. Mas quando tratamos deste assunto, tratamos também na ordem fenomenológica, dos fenômenos, tá certo? Então, quando você fala, eu não acredito nessas coisas, você está sendo opinativo. Sempre expliquei aqui, opinião para a filosofia grega não é nada, tá certo? É doxa, como eu expliquei num dos meus vídeos. O importante é episteme, o saber, o conhecimento. Então não importa se você acredita, se não acredita, tanto faz. O importante é estudar, conhecer. Viktor Frankl faz isso. Ele trabalha que o fenômeno religioso no humano, a logoterapia, ela permite, tá? Ela permite. Ela não é uma psicologia que quer incutir religião na pessoa, que ela quer obrigar a pessoa a ter fé, não tem nada a ver isso aí. Ela permite olhar o fenômeno de fé, o fenômeno místico, o fenômeno religioso, espiritual na pessoa. A logoterapia, Viktor Frankl diz, no meio do seu livro, não tem medo, tá, de usar a palavra Deus. Hoje em dia o medo de tocar no assunto é tão grande que às vezes fala a palavra divino, sagrado, às vezes com medo de usar a palavra Deus. Ele fala isso em um dos capítulos, tá? Viktor Frankl diz que o espiritual, nos dias de hoje, é reprimido. Está reprimido. A sexualidade está totalmente aflorada nos dias de hoje, exacerbada. O espiritual não, o espiritual está reprimido. Viktor Frankl diz, se o espiritual e o transcendental é reprimido, vai aparecer no ser humano em forma de obsessão. Quando a pessoa ela se olha muito, ela só fica ensimesmada, ela está presa numa autoanálise, numa obsessão, está faltando nela o transcendente. O transcendente, para Viktor Frankl, se manifesta na consciência humana. Para ele, a consciência humana tem uma voz. Quando você diz a voz da consciência, esse termo tão usado, para ele, a voz da consciência é o transcendental, que também tem uma voz se manifestando no humano. E isso se dá pelo fenômeno religioso e por meio do inconsciente espiritual, que tem uma ligação
com o consciente humano. Freud, pai da psicanálise, sabiamente elaborou a teoria do inconsciente. Mas, para Freud, o inconsciente traz conteúdo reprimido de agressividade, de poder, de sexualidade, às vezes de ódio, sentimento de vingança, coisas às vezes que não estão de acordo com a sociedade, questão da aparência, que você tem que esconder, reprimir, tá? Coisas que ficam no id, na questão mais impulsiva do aparelho psíquico, tá certo? Viktor Frankl diz que não. Ele diz, a psicologia profunda estudou o homem nas suas profundezas inconscientes, nas suas profundezas instintivas, mas não estudou a sua profundeza do espírito. A logoterapia mergulha na profundeza do espírito humano. Mas baseado em quê? Você pode se perguntar. Viktor Frankl teve forte influência da filosofia. De Max Scheler, vários, tá? Eu vou citar os principais. Max Scheler, Martin Heidegger. Ele também cita em seus livros Kierkegaard, ele vai citar Karl Jaspers, ele vai citar outros filósofos. Às vezes até usando para se contrapor ao filósofo, por exemplo, Sartre, tá? Então ele faz várias citações da filosofia. Pessoal, sempre lembrando, a psicologia é uma ciência nova. No Brasil, ela está completando ainda uns 60 anos. A psicologia é filha da filosofia e da medicina. A filosofia traz conteúdos, tá? Da neurologia, da psiquiatria e da filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea. E assim a psicologia vai se estruturando. Não tem como negar a origem da psicologia, inclusive na presença ignorada de Deus. Você pode se perguntar, Tiago, por que esse título, Presença Ignorada? Porque Viktor Frankl diz que o inconsciente espiritual é que traz o elemento da fé. No nosso inconsciente, segundo ele, não há questão apenas de material reprimido, como diria a psicanálise convencional, mas sim o elemento da fé, mas sim a voz da transcendência, a sua comunicação com Deus e com o sagrado. Viktor Frankl diz que isso independe do homem ser religioso ou irreligioso. O que não tem religião, o que nega, e fala que isso independe do homem. Isso é ele coloca como que uma estruturação de funcionabilidade humana. O ser humano se constitui assim. E ele coloca que isso é uma questão de análise existencial, tá? Baseada em Max Scheler, baseada em Heidegger e outras influências que o Dr. Frankl colheu ao longo de sua vida. Pessoal, então, resumindo, quando você diz a presença ignorada de Deus, está nessa questão da psicanálise, colocar muita questão impulsiva e o ser humano contemporâneo negar, reprimir e não se permitir olhar para a sua possibilidade de transcendência, para a sua possibilidade de intuição, de contato com algo além humano. Viktor Frankl tem a coragem de escrever no livro que essa relação da consciência e do inconsciente espiritual com a transcendência é algo extra-humano. Ou seja, extra-humano que não é só nosso, mas também está além de nós. Por isso que a logoterapia coloca sempre a questão do sentido, do homem além. Ele acredita muito no homem que vai além de si próprio. O homem que se auto-observa, que fica apenas se refletindo, se analisando, é um homem frustrado existencialmente. A permissão de ver a sua vida com sentido, apesar de tudo, de valores, de superação,
do homem que tem responsabilidade. Esse é verdadeiramente o homem com sentido, o homem espiritual para Frankl. É esse homem que ele olha, é para esse homem que ele se debruça. Viktor Frankl, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, ele influenciou toda uma geração. Olha o ano que nós estamos, 2020. Né? E antes já dele ser prisioneiro dos campos de concentração, ele já pensava essas questões filosóficas da logoterapia. Lá, acendeu nele ainda mais a chama. Depois, toda a sua influência na sua carreira acadêmica, nas suas obras. As suas obras estão espalhadas no mundo todo, em várias línguas. Há congressos internacionais de logoterapia. Pessoas que estudam logoterapia no mundo todo. Por isso que eu falo, pessoal, a logoterapia é reconhecida pela psicologia, pela ciência. Não é algo escondido, velado. Ah, mas por que não é tão conhecido, não é tão estudada quanto outras? Aí tem várias questões ideológicas por trás, etc. O importante é você buscar, você conhecer. Eu não tive medo, tá? Não tive medo. Eu fui o primeiro aluno da faculdade que apresentou um TCC em logoterapia. O meu primeiro artigo científico, eu já estou indo para o 4º, foi sobre logoterapia, sobre a superação humana, responsabilidade, consciência e liberdade. Eu não tive medo de estudar logoterapia. Não tive medo de ser uma ilha no deserto. Hoje, a ilha que eu era, hoje eu estou acompanhado de uma constelação de psicólogos. Vários, eu fico emocionado de falar isso aí. Vários no estado de São Paulo, em Campinas, no Brasil, hoje, floresceram. Vários. Eu não tive medo de ser o único lá em 2010 a estudar lá na faculdade, a fazer o meu artigo científico, o primeiro em logoterapia. Eu não tive medo, porque eu segui a minha intuição, eu acreditei na minha intuição. E isso é dar vazão à voz transcendental. Eu acredito que a voz transcendental, na minha consciência, no meu inconsciente espiritual, me guiou até aqui. E me levou a estudar logoterapia, onde eu consigo hoje, na bagagem já de 10 anos de formado, já ter feito mais de 3.000 atendimentos em grupo, seja via internet, seja presencial, seja individual, seja a domicílio. Essa bagagem que hoje eu tenho de mais de 3.000 atendimentos, passam e passaram e passarão pela logoterapia. Resgatar o sentido da vida humana. Realmente ajudar o ser humano eficazmente. Tá certo? Então fica aí para vocês o convite. Me procurem, divulguem o vídeo. Estou disposto a ajudar todos vocês com a logoterapia. Uma terapia, um conhecimento filosófico, psicológico fantástico, elaborado por Dr. Viktor Emil Frankl, um médico austríaco que se estende até hoje para toda uma geração e com certeza vai desbravar muitos horizontes ainda, tá bom, pessoal? Eu vejo isso como psicologia sem fronteiras, como psicologia 24 horas, como psicologia que ajuda eficazmente o ser humano, tá bom? Entre em contato, estou aí no YouTube, no Instagram, Thiago Psicólogo também. Até logo, pessoal!